pessoal, sou o professor Luciano Teixeira de Geografia e Geopolítica e hoje nós vamos trabalhar a crise na Venezuela. Nós vamos começar no primeiro capítulo falando das lideranças da Venezuela, né? Claro, discorrendo sobre o Hugo Chávez, a importância dele, né? O ex-presidente falecido Hugo Chávez. Vamos falar do seu sucessor que vem vivendo uma crise de ilegitimidade. Vamos falar da origem da crise e as consequências da crise. Então, na primeira aula, os líderes. Antes de nós começarmos, vou pedir para vocês fazerem a inscrição lá no YouTube, inscrição no Aula B, para dar continuidade a esse projeto maravilhoso que foi feito para vocês. Ok? Então, vem comigo, nós vamos para a Venezuela, falar das lideranças na Venezuela, neste país que tem 31 milhões de habitantes, cuja economia é calcada basicamente no petróleo. Aí é uma questão muito importante, a economia está calcada no petróleo. Esse país aqui que chegou a ocupar a 71ª posição no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, lembrando o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que tem lá longevidade, tem lá a renda nacional bruta e tem lá o tempo médio de estudo da população. Chegou a ter o IDH mais elevado que o do Brasil. Só que isso nós estamos falando aqui de meados de 2012, quando a situação andava mais tranquila lá na Venezuela. Perfeito. Então, nós vamos falar desse país que tem uma geografia fantástica, né? Voltado para o Mar do Caribe, uma localização fantástica, onde no norte da América do Sul, com uma saída para os Estados Unidos da América, com uma saída para a Europa, saída ali pelo Canal do Panamá, saída para o continente africano, uma localização estratégica fantástica em termos de comércio. A Venezuela com 31 milhões de habitantes, cuja economia é baseada no petróleo, 90%. E reforçando que esta Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, de acordo com a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que foi criado lá no Oriente Médio, mais precisamente na Arábia Saudita, isto na década de 60, para combater ali o cartel das Sete Irmãs. Mas isso é uma aula para a geopolítica do petróleo. Só para lembrar então o que é a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, de acordo com a OPEP, a Venezuela, bem aqui, fazendo fronteira com o Brasil, fazendo fronteira com a Colômbia, tem a maior reserva de petróleo do mundo. A fonte de energia mais consumida no mundo. E se eu disser para vocês que o maior consumidor de petróleo do mundo aos Estados Unidos? Sim, eu estou imprimindo uma malícia nessa informação. Tá? O que tem por trás também da crise na Venezuela? Perfeito, este país cuja economia é baseada no petróleo. Só que antes da gente falar sobre a crise, nós precisamos falar sobre um cara aqui, Hugo Chávez, ele mesmo, Hugo Chávez, que teve aqui 4 mandatos, ficou 16 anos no poder, ok? Assumiu em 1999, tá? E também saiu ali em fevereiro, mas acabou falecendo no dia 5 de março de 2013. Gente, gostem ou não, uma coisa precisa ser dita. E a minha fonte está baseada na ONU. Hugo Chávez exerceu, no caso, os 4 mandatos de forma democrática, não era ditadura. Não era ditadura, não tem a ver com questão partidária, com esquerda ou direita, não era ditadura. A fonte esta é a ONU. A Organização das Nações Unidas reconheceu todas as eleições na Venezuela. Então eu não posso afirmar que é uma ditadura. Você não é obrigado a gostar dele, mas não podemos atribuir a ele essa palavra ditador. Não tem como. Ele foi eleito democraticamente, perfeito? Isso é uma informação com base na ONU. Então, todas as vezes ele foi eleito democraticamente. Mas ele mudou a Constituição para permitir ali uma nova reeleição. Sim, é verdade, ele mudou a Constituição. Realmente o fez. Só que todas as vezes em que ele mudou essa Constituição, ele fez uma consulta à população. Isto é, ele fez um plebiscito. Ele fez uma votação, perguntando, né, se a população estava de acordo com a mudança na Constituição para permitir ali uma nova reeleição. Então, sim, ele fez uma mudança na Constituição, mas de acordo com a consulta popular. Perfeito? Então ele foi eleito democraticamente. Mas ele era autoritário. Verdade, ele era autoritário.
Exerceu um governo populista, verdade, também exerceu um governo populista. Ele era egocêntrico, verdade. Chegou a discursar uma vez durante 13 horas, meu Deus. Imaginem só, às vezes você fica aí 10 minutos me escutando, vocês não aguentam, infelizmente, né? Infelizmente já sai com desculpa que vai começar a assistir uma série, vai buscar um copo d'água, tem que fazer não sei o quê. Enfim, fica aí, não te mexe. Não te mexe, vale uma aprovação, não te mexe. Então, vamos lá. Falando deste cara, gostem ou não, um exercício democrático. A Venezuela, durante o seu período aqui, no seu segundo mandato, chegou a ser considerada a quinta nação mais feliz do mundo, verificando o índice de popularidade. É claro, ele pegou a principal fonte de renda, que é a economia, e com a economia do petróleo, e injetou aonde? Na população, sim, reformas sociais, muitas reformas sociais, atendendo o quê? A maioria da população, conseguiu combater a corrupção, diminuiu o percentual, o índice de miséria, conseguiu diminuir drasticamente. Então, é claro que ele vai ter a aprovação da população. E mais, além da aprovação da população, ele tinha o Congresso inteiro com ele. Sim, o Congresso inteiro com ele. Ele tinha também os militares. Então, por isso, um governo forte. Um governo muito forte. Então, com um índice de aprovação gigantesco. Aí ele vai adoecer final de 2012, e também bem mal ali no início de 2013, e vai preparar um sucessor, que é o atual e questionado, enfim, né, até então ilegítimo presidente, o Nicolás Maduro. Mas antes de nós chegarmos no Nicolás Maduro, esse cara, então, Hugo Chávez, ele vai imprimir o que ficou conhecido como o chavismo na América Latina, tamanha a sua força, né? Tamanha a sua postura, o combate ao intervencionismo norte-americano, né? Freando ali o neoliberalismo. Então, um período que fica conhecido como chavismo na América Latina, ou o que ele chamava também de o socialismo do século XXI, baseado muito nas ideias do grande libertador da América do Sul, Simón Bolívar, né? O grande herói bolivariano, que promoveu a libertação ali do Equador, da Venezuela, da Colômbia, do Peru, isto é, promoveu a independência. Então, um grande herói, Simón Bolívar, isso do século XIX, que foi considerado o grande libertador destes países, e claro, um cara que defendia a ideia de uma autonomia para a população, a liberdade para a população. Então, o que vai acontecer? O Chávez vai adotar, né, esse ideal, vai ter como espelho Simón Bolívar, por isso o bolivarianismo, né, do século XXI, o que muitos esquerdistas chamavam então na América Latina o bolivarianismo. E é claro, é tão forte esse governo do Hugo Chávez, que ele vai ter na época ali o apoio da Cristina Kirchner, da Argentina, do Rafael Correa, do Equador, do Lugo, do Paraguai, do Evo Morales, da Bolívia, na época do Lula. Então, olha só, ele vai, né, receber diversos elogios e apoio ao seu regime. E vai bater muito forte, na época, nos Estados Unidos, do governo Bush, né, do Bush filho. Mas e por que ele vai bater muito no intervencionismo? Qual é o interesse dos Estados Unidos na Venezuela? O petróleo. Exatamente, o petróleo. Porque a Venezuela está sentada em cima da maior reserva de petróleo do mundo. E sim, ele vai bater no petróleo. Então, doente, ele vai preparar o seu sucessor, Nicolás Maduro. Então, olha a questão que nós temos aqui. Olha só a questão. Ele tinha um índice, Hugo Chávez, de popularidade muito grande. Tinha aprovação, né, ali do exército. Tinha um Congresso em suas mãos. Então, perfeito. Só que ele vai preparar um sucessor, Nicolás Maduro. Só que o que tem que ficar claro aqui? Nicolás Maduro não é Hugo Chávez. Não é Hugo Chávez. Não é, então não tem como, embora ele prepare, e quando o Nicolás Maduro ganha essas eleições, ele ganha com uma diferença de 1,5%. Então tem quase metade de um país aqui questionando, né, a eleição do Nicolás Maduro. E aí é muito sensível, é uma população muito dividida. Poderíamos até trazer as comparações aqui para o cenário nacional, né? Quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prepara o seu sucessor, que é a Dilma.
e são completamente diferentes um do outro. A Dilma, no seu segundo mandato, ela ganha por uma diferença ali, se não me engano, de 1%. Então tem metade de um país que vai representar uma oposição a este governo. E isso é muito delicado, isso é muito perigoso. E mais, ele ganha pela diferença de 1,5%, o que vai ser um combustível gigantesco para a oposição, porque o Congresso não está com ele. O Congresso não está com ele, com o Nicolás Maduro. É uma situação muito, mas muito delicada. Então vai crescer um movimento por parte da oposição que vai questionar os programas sociais, que vão questionar também a liderança do Nicolás Maduro. Cresce um movimento liderado por um cara chamado Leopoldo Lopes. Cresce esse movimento, cresce um movimento por parte da elite, questionando e também insatisfeita, e aumentando ali uma série de manifestações contra o governo, até porque ele perdeu força no Congresso. E é isso que nós vamos ver no nosso segundo capítulo, a origem da crise na Venezuela. Ok, pessoal? Espero vocês lá. Um beijo e até a próxima. Valeu!